Olá pessoal, mais uma vez com a nossa aula de Cristologia, vamos estudar hoje sobre a subida de Cristo aos céus e o seu assento à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É mais um momento, é mais uma aula que fala sobre o estado de exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se não gostar, pode deixar o seu dislike também. Deixe os seus comentários, eles são muito importantes, né, aqui para o meu canal. E eu faço um outro pedido também. Compartilhe esse canal com outras pessoas. Ajude na divulgação para que outras pessoas então tenham a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Assim, você estará ajudando o canal a crescer, né, a se tornar mais conhecido e, consequentemente, muitas vidas também serão abençoadas com o conhecimento bíblico e teológico acerca das Sagradas Escrituras de uma forma geral, né? Então eu conto com você, conto com seu apoio, com a sua ajuda nesta parte. Vamos estudar então a subida de Cristo aos céus e o seu assento à direita de Deus Pai. Na nossa aula, nós vamos trabalhar esses dois assuntos em primeiro lugar, né? Exatamente nessa sequência, primeiro sobre a subida de Cristo, depois sobre o assento dele à direita de Deus. E em um terceiro momento eu vou trazer algumas implicações, tanto doutrinárias como também práticas acerca desse assunto. Comecemos então sobre a subida de Cristo aos céus. Depois que o Senhor e Salvador Jesus ressuscitou, ele passou ele passou 40 dias na terra com os seus discípulos, falando-lhes acerca das coisas concernentes ao reino dos céus. Depois disso, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Ele voltou para a presença do Pai. Há um número considerável de passagens bíblicas que falam para a gente sobre isso. Eu vou deixar aí na tela do vídeo algumas dessas passagens, tá? Caso você queira fazer a leitura posteriormente. Mas no momento eu quero ler apenas uma delas, que está no livro de Atos, capítulo 1. A gente vai ler aqui, eu vou ler aqui para vocês do versículo 9 até o verso de número 11. A palavra diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Essa passagem, então, declara de uma maneira muito evidente a subida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, sobre esse texto, eu trago algumas considerações rápidas aqui para a gente. A primeira delas é que a subida de Cristo foi visível. Vejam que a palavra do Senhor nos mostra que as pessoas que ali estavam presentes, né, elas viram Cristo subindo. Então, houve testemunhas oculares da subida do Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus. E aí a própria palavra do Senhor, então, deixa registrado aqui para a gente sobre essa doutrina maravilhosa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é digna de confiança, ela é autoridade para as nossas vidas, o seu texto é verdadeiro. Então, o seu testemunho é um testemunho verdadeiro. A palavra do Senhor está aqui e ela é a fonte principal do nosso conhecimento acerca da pessoa e obra do Senhor Jesus. Ela testifica, então, a subida de Cristo, ok? A segunda questão que a gente vê dentro desse texto aqui é que Jesus subiu com corpo físico. Não foi uma subida espiritual, não é no sentido de apenas o seu espírito ou apenas a natureza divina de Jesus que subiu. Não. Ora, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e o corpo que ele ressuscitou foi o mesmo corpo da sua encarnação. Então, o corpo agora que sobe aos céus é esse mesmo corpo, ok? Corpo físico.
É claro que há uma mudança aqui nesse corpo. Veja, não é um outro corpo, mas há uma mudança necessária aqui no corpo. Na encarnação, você tem um corpo sujeito ao sofrimento, por exemplo, aos cortes, aos hematomas, como isso aconteceu com Jesus. Agora, por ocasião da ressurreição, esse corpo é um corpo adaptado a uma outra realidade, uma realidade espiritual. E, com a subida de Cristo aos céus, esse corpo então torna-se glorificado. Isto significa dizer que é um corpo completamente adaptado à realidade espiritual, à realidade da existência nos céus. Tudo bem? Mas, repito, e é muito importante dizer isso aqui para a gente, é o mesmo corpo, é o corpo físico. Isto significa dizer que hoje, neste exato momento, Jesus Cristo está nos céus, e Ele está nos céus e Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Então, Cristo está nos céus com o seu corpo físico, mas cheio de glória. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, a terceira consideração que eu faço dentro desse texto aqui de Atos, já ficou bem evidente até mesmo nas minhas explicações aqui, é que Cristo subiu para um lugar, e esse lugar foi o céu. Pastor, por que é importante o senhor frisar isso? Porque às vezes as pessoas tentam negar a realidade de que o céu existe. O céu existe. O céu é um lugar. E aqui eu estou falando de céu, casa de Deus, morada de Deus. É fato que o céu ele não pode ser visto assim, né, com os olhos humanos. Mas isso não significa que não exista. Anjos existem. E nós não contemplamos anjos todos os dias e todas as horas. Entretanto, segundo a palavra do Senhor, eles estão, inclusive aqui na terra, não apenas lá no céu, mas eles estão na terra e estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Pode crer, a palavra do Senhor declara isso, que anjos existem. O próprio Deus existe e Ele é criador, abençoador daqueles que o buscam. Então, embora não vejamos a Deus, isso não significa que devemos negar a sua existência. A palavra do Senhor diz assim: diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Aquele que nega a existência de Deus, a palavra do Senhor chama de insensato. Por quê? Porque não tem um conhecimento correto exatamente sobre aquilo que está afirmando ou negando, no caso, né? Negando a existência de Deus. Então, da mesma forma, em relação ao céu, o céu existe. Pastor, então, se o céu existe, onde é que ele fica? Ora, gente, é costume a gente ver na Bíblia dizendo o seguinte, que o céu fica para cima, assim como o inferno fica para baixo. Se a gente pegar essa expressão assim de uma forma bem literal, a gente vai dizer assim, então, se a gente subir bastante, quem sabe talvez pegar alguma nave espacial, a gente vai encontrar o céu. Céu é um lugar, ok? Mas ele não é algo que a gente vai encontrar simplesmente pegando uma nave espacial, viajando ou colocando uma sonda no universo até encontrar o céu. O céu é um lugar que ele pode ser contemplado através de uma realidade espiritual. Portanto, para se chegar no céu, é preciso que aconteça uma mudança de estado e não apenas viajar de um lugar para outro. Que mudança de estado, pastor? Semelhante ao que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, ok? O seu corpo físico agora foi transformado em um corpo glorioso e aí ele chega nesse lugar chamado céu. Mas preste atenção, mesmo sendo a necessidade da mudança de estado, ou seja, do estado físico para um estado espiritual, assim como vai acontecer com o nosso corpo um dia, teremos um corpo glorificado também, essa mudança de estado não significa que não exista o céu. Repito, sou enfático nisso. O céu como lugar. Tanto é que houve isso em Cristo.
Houve essa mudança de estado, mas houve também uma transição de lugar. Ele saiu da terra e foi para o céu. Ora, a Bíblia mostra essa realidade da existência do céu. O livro do Apocalipse é uma revelação maravilhosa de Deus de que o céu existe. Quantos e quantos textos nós temos ali no Apocalipse, onde João declara, sobre a realidade da existência do céu como um lugar. Há um outro texto maravilhoso que a gente tem, que é em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o verso 4. Texto escrito pelo apóstolo Paulo, e ali ele declara que conheceu um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. Interessante essa questão aqui, fui ao terceiro céu. Havia uma crença, por parte dos judeus sobre essa questão da divisão do céu. O primeiro céu seria aquele que a gente consegue contemplar a olho nu. Então você está lá fora, você está num ambiente externo, você olha para cima e você contempla o céu, você contempla as nuvens, no período da noite você contempla ali as estrelas, você vê a lua. Ali é o céu, nesse sentido de que até onde os nossos olhos conseguem ver. O segundo céu seria um ambiente mais elevado, um lugar mais elevado, o universo, podemos assim dizer. Aquilo que os olhos humanos não conseguem contemplar, mas nós, seres humanos, pela graça e sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, já conseguimos chegar lá. O homem já foi à lua, atualmente há centenas e centenas de satélites por aí, a gente vê na hora que bem entender imagens maravilhosas acerca do universo. Isso é graça de Deus na vida do homem. Mas isso é aquilo que a gente considera como que o segundo céu. O terceiro céu, então, ele não pode ser visto com olhos humanos. E é exatamente esse terceiro céu que a gente se refere, que é a casa de Deus, lugar da habitação do Senhor. Paulo, então, aqui em 2 Coríntios, ele declara isso. Um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas tão maravilhosas e que não foi permitido que contasse aqui na terra. É bem provável que Paulo estivesse falando sobre ele mesmo, tá? Deus concedeu para ele, para Paulo, essa graça de ter uma visão antecipada do lugar onde ele um dia iria morar. Que coisa maravilhosa é isso! Então, Jesus Cristo foi aos céus, subiu aos céus. E como eu disse no início desta aula, neste exato momento, Jesus está nos céus, com a sua natureza humana plena e, consequentemente, também a sua plena natureza divina. Plenamente homem, plenamente Deus. Cristo está nos céus hoje com o seu corpo físico, corpo glorificado. Ao chegar no céu, a palavra do Senhor nos mostra então que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é então o nosso segundo momento da aula, o assentar-se de Cristo à destra do Pai. Quando a Bíblia fala que Cristo se assentou à direita de Deus, isso não pode ser entendido por nós como uma demonstração de repouso ou inatividade. Alguém que chega e senta em uma cadeira ali para repousar, para descansar. Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque a palavra do Senhor nos mostra que tem pessoas na Bíblia que viram Cristo, o Cristo ressurreto ao lado do Pai, e viram Cristo ora em pé. A palavra do Senhor declara também Cristo andando no meio da igreja. Então, repito, não é a questão de inatividade ou de repouso. Pastor, então, o que é? Qual a ideia, então, do Senhor Jesus Cristo assentado à direita de Deus? Olha, gente, isso indica a questão de honra, de governo, de domínio, de autoridade. Jesus, então, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, traz exatamente essa evidência bíblica. É interessante, eu separei um texto aqui para a gente. Quando Jesus estava na terra com os seus discípulos, 2 discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
eles fizeram um pedido para Cristo, um pedido bem interessante. Eles disseram assim: olha, Senhor, no teu reino, permita que a gente se assente ao teu lado, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que é que eles queriam então? Eles fizeram a Jesus um pedido daquilo que eles tinham de visão, daquilo que era natural, tradicional acerca de nós, seres humanos. Um rei assentado então em seu trono, aquela sala enorme, né, num palácio real, e aí pessoas assentado tanto à sua direita como à sua esquerda. Que coisa, que posição de honra, de glória, de autoridade, né? Estar sentado ao lado do rei. Os discípulos tiveram essa visão de Cristo, assim, imaginaram Cristo como alguém que estaria para reinar na terra dessa forma. Jesus dá uma resposta para ele diz assim: olha, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? E eles disseram: sim, nós podemos. E aí Jesus Cristo disse: olha, vocês vão sim beber do cálice que eu estou para beber. E é interessante porque esse cálice é sobre o sofrimento, né? Jesus estava declarando para aqueles dois discípulos que eles iriam sofrer também, assim como Cristo estava para sofrer. Mas aí Jesus Cristo diz assim: agora o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim, isso está reservado por meu Pai, àqueles que o próprio Pai determinou. Você pode ver isso depois aqui, ó, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao 37. Eu estou citando esse texto para a gente para mostrar a ideia que já se tinha, que era muito comum e que nós sabemos no dia a dia mesmo, de que alguém que senta à direita e também à esquerda de alguém que tem posição de governo, de domínio, de autoridade, necessariamente participa de alguma forma desse governo também. Então, Cristo está sentado à destra do Pai, exatamente trazendo essa ideia de honra, de domínio, de poder e de autoridade. Quando ele ressuscitou, ele mesmo declarou: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Bendito seja o Senhor por isso. Então vejam só, já que não é a ideia de descanso ou inatividade, mas de que ele está realizando uma obra, qual é então a obra que Cristo realiza estando nos céus? A gente vê essa obra através dos seus 3 ofícios. Depois a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade sobre esses ofícios, mas agora eu quero apresentá-los rapidamente. O ofício de rei, de sacerdote e de profeta. Isso significa que nesse momento Jesus realiza a sua obra no céu, ok? Ele está no céu governando todas as coisas e realiza essa obra aqui na terra também. Vejam, como é que Cristo então realiza a sua obra como rei aqui na terra? Cristo, ele tem em suas mãos o governo da igreja, e não somente da igreja, mas o governo também de todo o universo. Jesus Cristo é rei na sua igreja e ele realiza o seu governo, a sua autoridade, através, primeiro, da presença do Espírito Santo aqui na terra, mas também, gente, através dos oficiais que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo designou para a igreja, deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Então, oficiais, por exemplo, como pastores, presbíteros, diáconos, os líderes, os oficiais da igreja, é uma forma de Cristo estar exercendo o seu domínio, o seu governo na igreja local, tá? E como eu disse, também através da ação do Espírito Santo. Mas, pastor, Cristo reina somente na igreja? Não, ele é rei, ele é Senhor de todo o universo. Cristo, então, reina sobre os anjos, ok? Os anjos estão ao seu serviço. O Cristo reina sobre as forças da natureza. Ele é rei, ele tem autoridade também sobre todos os poderes espirituais que são inimigos do reino de Deus. Jesus Cristo, então, recebeu do Pai domínio, poder e autoridade sobre todas essas coisas. Ele exerce, em segundo lugar, a sua função de sacerdote na terra, porque a ideia do sacerdote é apresentar os homens a Deus. E como é que Cristo, então, realiza o seu ofício sacerdotal aqui na terra? Ora,
depois que Cristo realizou a sua obra na terra, ele subiu ao Pai, né? Foi até a presença do Pai, e estando então na presença do Pai, ele apresenta ao Pai o sacrifício que ele realizou. Mas aí, ele não para por aí. Quando ele apresenta esse sacrifício, gente, a palavra do Senhor nos mostra que ele continua sempre apresentando esses sacrifícios a Deus, mediante a sua intercessão por cada um de nós. E essa é uma função do sacerdote. Ora, Paulo escreve lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, e ele diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vive a interceder por cada um de nós junto ao Pai. E aí, seguindo então, nós temos o ofício profético de Jesus. Ele então está sentado à direita do Pai e ele continua sendo profeta. E ele exerce o seu ministério profético aqui na terra por ação do seu Santo Espírito. Veja, foi o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo que proporciona oficiais para a igreja, que atua no meio da igreja na pregação do Evangelho. É o Espírito Santo, então, que dá força, que dá poder à igreja para que o Evangelho seja transmitido. Cristo, então, mediante a obra do Espírito Santo aqui na terra, ele está exercendo o seu ministério profético, que é exatamente a questão de apresentar Deus aos homens. Bendito seja o Senhor por isso. Vamos caminhar então para o nosso terceiro momento da aula. Quais são, pastor, as implicações teológicas, doutrinárias e também práticas, tanto da ascensão de Cristo como a questão de que ele se assentou à direita do Pai? Vamos pensar sobre a ascensão de Cristo. Eu trago 3 implicações doutrinárias e práticas aqui para a gente. A primeira delas, quando Cristo subiu aos céus, isto significa dizer que o sacrifício que ele realizou aqui na terra foi um sacrifício oferecido a Deus. E bendito seja o Senhor por isso. Uma outra questão da subida de Cristo aos céus é que ele foi preparar um lugar para a gente. Lá em João capítulo 14 está escrito que o Senhor Jesus Cristo foi preparar-nos lugar. Declara também que ele um dia voltará para buscar-nos e assim estaremos para sempre com ele. A subida de Cristo, então, foi extremamente necessária exatamente para isso também. E em terceiro lugar, gente, isso mostra a nossa futura subida aos céus. Também experimentaremos essa transição de lugar. Um dia sairemos desta terra e estaremos no céu, casa de Deus, habitação do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso, ok? E aí, deixe-me trazer agora uma implicação prática ou 2 implicações práticas para a gente sobre a ideia de Cristo assentado à direita do Pai. Ora, falar biblicamente que Cristo está assentado à direita do Pai significa dizer, gente, que o mundo não está sem comando. Olha, por pior que as coisas estejam, por mais difíceis que as situações pareçam, por mais desajustada que a situação se encontre no mundo, por mais que pareça que as coisas não estão com controle, com comando, com governo, Cristo está nos céus, assentado à direita do Pai. Ele tem em suas mãos a história humana, a minha história de vida, a sua história de vida e de todo o universo. O mundo tem comando, o mundo tem controle. As coisas não caminham sem o controle de Deus. Nós não temos o conhecimento completo daquilo que Deus está fazendo. O que conhecemos, conhecemos mediante aquilo que Ele mesmo já deixou em Sua santa e bendita palavra. E nos é suficiente para sabermos que Ele comanda todas as coisas. Ok? E a segunda a implicação prática aqui para a gente sobre Cristo assentado à direita do Pai, é que a igreja do Senhor, essa que é governada por Cristo, ela tem uma viva esperança. Cristo vivo, ressurreto, soberano, governando no céu e na igreja. Essa igreja tem esperança, e essa esperança
é uma esperança que não nos desaponta. Bendito seja o Senhor, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Voltou para os céus, subiu aos céus e agora, lá do céu, governa tanto o céu como a terra. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Próxima aula a gente vai estudar sobre o retorno físico do Senhor Jesus, ok? Aguardo você. Fica com Deus.